Nosso próximo palestrante, ele é casado com a Keren, pai da Isabela, ele é pastor, ele tem mestrado e bacharelado livre em teologia pela ETAD, é pós-graduado em teologia bíblica pela FVC, ele é professor do curso Ministério de Ensino, que faz parte do Seminário Teológico. Ele possui formação em História pela Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela UnisMG. Atualmente, ele serve como pastor auxiliar na ADVEC Alphaville. Pode soltar o vídeo dele, receba com um forte aplauso, pastor Túlio Pereira. Paz do Senhor, boa noite a todos. Primeiramente quero agradecer aqui o pastor Isaías, pastor Erivelton, também o professor César e todos vocês por estarem aqui conosco. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e espero eu ser um instrumento de bênção para a sua vida, que hoje sirva como mais um dia de capacitação para que nós aprendamos a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar aqui o tema que eu escolhi tratar, e eu tinha adiantado com o pastor Isaías, é o seguinte: o Congresso fala de liderança, desafios da liderança. E eu quis enxergar os desafios que líderes cristãos possuem no meu recorte de hoje, não dentro da igreja, mas fora da igreja. E então eu quis tratar esse tema dentro do ambiente de trabalho, dentro do lugar onde nós passamos a maioria do nosso tempo durante a semana, e que é um ambiente desafiador, porque lá você não vai encontrar só pessoas que são da sua fé, você vai encontrar pessoas que são de todo tipo. E eu confesso para vocês, olha só, quando eu vejo uma propaganda, um celular ou em qualquer meio, e eu vejo uma propaganda de uma empresa que promove uma causa que é contra a palavra de Deus, eu penso algumas coisas. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: faltou um cristão lá com poder de decisão para impedir que isso aconteça. Ou, no mínimo, faltou um cristão com poder de influência para impedir que isso aconteça. E também eu penso outra coisa: já que essa empresa está promovendo isso, eu marco qual empresa é, porque enquanto eu puder eu não vou comprar o produto dessa empresa, porque eu não estou disposto a financiar uma empresa que promove uma causa que é contra aquilo que eu acredito. Quando ela fez isso, ela escolheu não me ter como cliente. Muito bem, e por que isso às vezes acontece, essa negligência? Porque o cristão tem medo de se posicionar. E muitas vezes esse medo vem porque ele não está preparado para se posicionar. E a princípio eu pensava assim: faltou um cristão lá para se posicionar, faltou um cristão com poder de decisão ou um cristão com poder de influência. Mas depois eu pensei o seguinte: talvez não tenha faltado um cristão lá dentro, talvez ele esteja lá, talvez ele apenas não tenha se posicionado. Talvez ele seja como a Esther, mas não quando a Esther expôs a sua vida para salvar o povo judeu. Talvez ele seja a Esther, ainda quando ela, por instrução do seu tio Mardoqueu, ela escondia sua identidade. Ela estava no meio de um ambiente hostil e ela escondia que era judia. Ninguém sabia a identidade dela. Então, penso que talvez não tenha faltado um cristão lá para se posicionar. Na verdade, ele pode estar lá, mas ele está com medo, ele está escondendo a sua identidade. E por conta disso, hoje, essa minha palavra aqui vai neste intuito, para nos ajudar, e eu vou dar aqui exemplos práticos de como que você pode aplicar a apologética no seu dia a dia, para defender a fé, para se posicionar e ser sal e luz, como o pastor Erivelton aqui disse,
na palestra anterior, mas o meu recorte é no mercado de trabalho. Vamos lá. O que é apologética? Informação importante, porque vai cair no Kahoot. Apologética é a defesa racional da fé. É a defesa da fé. E, deixa eu fazer um comentário. Talvez alguém aqui tenha tido a mesma experiência que eu. Quando eu aceitei a Cristo e comecei a estudar teologia, entrei nos seminários, quando nós estudávamos apologética, o nosso foco, o nosso recorte em apologética era estudar seitas e heresias. Então, nós entrávamos para o curso de apologética, mas era para estudar quais eram as seitas e quais eram as heresias. Inclusive, no Brasil hoje, você tem grandes instituições que trabalham com apologética, e quando você olha o conteúdo do curso de apologética, é isso. São seitas e heresias. Alguns seminários chamam até de heresiologia, que é muito importante. Isso é muito importante, dá clareza, é muito bom. Só que a apologética não é só isso. Isso é um recorte da apologética. E, na verdade, a apologética clássica, ela é muito útil para os dias que nós vivemos hoje. Eu vou explicar para vocês por quê. Vou usar aqui a definição de Norman Geisler, que é um dos principais apologistas do mundo, do período recente, que ele partiu para o Senhor em 2019. E o Norman Geisler, no seu livro Enciclopédia de Apologética, ele define assim a apologética clássica. O apologista clássico, ele tem uma lógica de argumentação sobre a sua fé. E essa lógica começa com argumentos teístas, provando que Deus existe, e para isso você não precisa da Bíblia, você apenas precisa apresentar argumentos teístas, ou seja, avaliando a natureza, a criação. Você apresenta argumentos ontológicos, argumento cosmológico, argumento moral, argumento teleológico. São palavras que eu vou explicar daqui a pouquinho, vou aplicar na prática para ficar fácil para vocês no dia a dia. E depois que o apologista clássico faz isso, que ele estabelece que Deus existe, aí então ele vai para provas históricas, e ele entra na veracidade do cristianismo, prova a confiabilidade do Novo Testamento, prova todo o restante que o cristianismo ensina. Então, esse é o caminho que ele persegue. Ele prova primeiro que Deus existe, através de argumentos teístas, sem a necessidade até então da Bíblia, e depois ele entra na história e se aprofunda no que o cristianismo ensina. Isso é excelente para nós no mercado de trabalho. Por quê? Porque lá onde que você trabalha e que eu trabalho, as pessoas não creem na Bíblia como a gente crê. Elas não consideram a Bíblia como a palavra de Deus. E aí então, se você for argumentar com eles a princípio, com a Bíblia em si, eles simplesmente dirão para você: mas eu não tenho a Bíblia como a palavra de Deus, então essa autoridade não serve para mim, o que você está dizendo para mim não serve. Então, o que eu vou ensinar aqui hoje são argumentos, esse foi o meu recorte, baseados nos argumentos teístas e como você pode se posicionar, defender a sua fé racionalmente. Por quê? Porque Deus escreveu 2 livros. Um livro é a Bíblia, que é o que nós chamamos de revelação especial, a palavra de Deus escrita. O outro livro é a revelação geral, é a criação, é a natureza. E se você avaliar a natureza com a lógica, com a lei da causalidade, com a lei da não contradição, você consegue apresentar a existência de um Deus teísta, da existência de um Deus inteligente e até na objetividade da moral, que hoje é onde mais a gente tem resistência nos nossos ambientes de trabalho. Tá? O meu papel aqui hoje é o seguinte: a apologética é um campo que aborda muitas coisas. Depois que, como eu disse aqui na apologética clássica, depois que ela aborda os argumentos teístas, ela avança. Então ela também trata de Bíblia, trata da formação do cânon, trata de argumentos teológicos, tudo isso. Só que qual foi o meu objetivo aqui? É fazer esse recorte
e abrir a mente de vocês para mostrar um universo novo que você pode usar. Só que eu sei que tem um monte de coisas aqui que eu não vou conseguir me aprofundar. Então o que eu fiz? No último slide tem um QR Code que tem mais recursos. E lá eu listo vários vídeos para que você, caso você queira se aprofundar, lá estão os canais, os vídeos que você pode consumir. E outra, você não precisa ser especialista. Porque o básico de apologética que você aprender, eu tenho certeza, vai fazer enorme diferença na tua vida lá fora. Lá no ambiente que é desafiador para você. Tá bom? Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou dizer assim, olha, isso aqui eu só estou mencionando, mas se você quiser se aprofundar, tem tais e tais recursos lá que eu deixei lá no fim, para você consumir. E uma dica, né? Se você puder, durante a semana, tá indo trabalhar, tá no carro, coloca lá no carro e vai ouvindo. 20 minutos de um vídeo, às vezes é um short, que é 1 minuto. Outro vídeo, 6 minutos, e assim vai. Está no metrô, coloca no celular e vai ouvindo. Aos poucos, isso vai fazer uma diferença enorme. Você não precisa ser especialista, mas só de você estar familiarizado, já vai fazer uma diferença enorme para você se posicionar. Tá bom? Vamos lá. Algumas premissas para a gente começar a trabalhar com apologética é o seguinte. Lá no teu ambiente de trabalho, é muito importante, e aqui eu vou repetir algumas coisas que o pastor Edivelton disse, que primeiro você tem uma conduta exemplar, como diz a Bíblia. Por quê? Porque se você se posiciona, é muito difícil você ter um oponente ao qual você está se opondo, é muito difícil ele não atacar a sua pessoa, e ele atacar só o argumento. É muito difícil. Seria o correto, seria o nobre, buscar a verdade focando apenas no argumento. Mas as pessoas, infelizmente, cometem a falácia ad hominem, que é atacar a pessoa, atacar a voz que está dizendo, que está se posicionando. E se você não tiver uma conduta exemplar, você pode estar certo, mas você vai ser considerado culpado. Você pode estar certo, mas pode vir uma punição da empresa para você. Então isso pode expor algumas brechas. Esse texto fala para que nós tenhamos uma conduta exemplar e eu me lembro obviamente aqui do próprio Daniel. Porque quando os seus oponentes quiseram fazer alguma coisa contra ele, tentaram achar alguma coisa que ele fez de errado. Mas não acharam nada, porque ele era fiel. Ora, se Daniel tivesse feito algumas coisas erradas, nem precisava da cova dos leões para ele não. Na primeira tentativa ele já tinha caído. Mas como ele foi fiel, Deus deu livramento a ele, até mesmo na cova dos leões. E uma outra coisa, só que nessa premissa, não quer dizer que você vai se posicionar, que você vai ser aquela pessoa chata, que vai querer impor a sua fé, que vai querer toda hora, querer impor verdades aos outros, e torna uma pessoa insuportável. A conduta é exemplar. Você está lá no seu trabalho, como foi dito aqui na palestra anterior, seja o melhor funcionário. Porque senão o patrão vai dizer, eu contratei a pessoa que é crente, mas ela não trabalha e só fica falando aqui, discutindo com os outros, e para aquilo que eu a contratei ela não faz. Então isso vai ir contra você. Eu já tive um colega assim no trabalho, crente, que até eu sendo crente, tinha hora que nem eu mesmo aguentava. Falei, meu amigo, calma um pouquinho. Você quer impor tudo para mim assim? Calma. E eu ainda sendo crente na palavra de Deus, eu fico imaginando ainda os que não eram. Então, não precisa disso. É para você se posicionar no meio de uma conversa, faz perguntas, como foi dito aqui na palestra anterior, que isso é muito importante. Se posiciona de forma natural, tá bom? Com caráter, sendo exemplo onde você está. Isso é primordial, porque senão, mesmo que você esteja certo, você vai sofrer danos. Vamos lá. O primeiro cenário aqui que eu quero simular com vocês, e eu quero mostrar como você pode se posicionar através da apologética, é um cenário de alguém que tem uma cosmovisão ateísta. É alguém que tem um perfil contrário à fé em Deus. Ele não acredita em Deus. Fala, não existe Deus para mim. Bom,
Quando você encontra uma pessoa dessa, você vai escutar várias objeções. Uma que é muito comum, que você pode ouvir, é essa daqui. A pessoa vai dizer para você: a ciência é o único meio de se conhecer a verdade. A ciência é o único meio de se conhecer a verdade. Isso aqui você pode responder de várias formas. Vou exemplificar aqui algumas. Primeiro, você pode falar assim para ele: você reconhece que essa frase aqui é autodestrutiva? Não. Por quê? Porque essa mesma frase que você acabou de dizer, ela é comprovada pela ciência? Ele vai dizer não. Porque essa aqui é uma pressuposição filosófica, não foi comprovada pela ciência. Então, se o que ele está dizendo é verdade, a frase se destrói. A frase é autodestrutiva. Você pode dizer assim para ele também: poxa, mas nós vivemos séculos e séculos sem um método científico. Então quer dizer que a gente nunca aprendeu nenhuma verdade até o método científico ser descoberto ou ser inventado? Outra que você pode dizer: você sabe que a ciência tem viés? Porque são seres humanos, são cientistas que interpretam os dados. Você sabia que no século XIX a ciência era usada para justificar a superioridade e a inferioridade das raças, e isso ajudava até a justificar a escravidão? Isso era ciência ou falsa ciência? Então existe falsa ciência também. Você acha que isso acontecia só lá atrás ou hoje? Outra, você pode dizer assim: eu reconheço que a ciência é um método poderoso para se descobrir a verdade, mas a ciência não consegue te ensinar toda a verdade. Não. Algumas verdades que ela não consegue te ensinar. A matemática e a lógica são pressuposições para a ciência existir. Então a ciência não prova nem a matemática e a lógica. Na verdade, ela depende dessas coisas para existir. Outra coisa, verdades metafísicas, que são verdades que não dependem da matéria. E a ciência, para existir, tem que observar a matéria. Então a ciência não pode comprovar verdades metafísicas. Outra coisa, a ciência não prova a ética, o que é certo, o que é errado. Ela não tem poder para isso. Outra coisa, a ciência não prova a estética, o que é bom e o que é belo. A ciência não prova isso. E outra coisa, ironicamente, a ciência não consegue provar a própria ciência. Porque se ela quer provar a si mesma, se torna um argumento circular. É como você dizer assim: o céu é azul porque é azul, portanto, o céu é azul. Te deu alguma razão? É um argumento circular. É como o gato que fica andando atrás do rabo. Essas coisas que eu acabei de citar aqui, 5 coisas, pelo menos, que a ciência não pode explicar, foi dita num debate muito explorado hoje na internet, no YouTube, do Dr. William Lane Craig, que é um dos maiores apologetas do mundo, vivo ainda, e ele menciona essas coisas que eu acho sensacional. Então, a ciência não tem poder de explicar tudo, ainda que ela seja um método poderosíssimo. Com isso, você consegue quebrar o argumento dessa pessoa. Mas aí você pode avançar para mostrar como o mundo e a criação, ele tem argumentos, evidências a favor de Deus. Porque veja só, através da lei da causalidade, ou seja, tudo que veio a existir teve uma causa, através desta lei você consegue encontrar características da primeira causa. Dentre vários argumentos que existem, e lá no QR Code no fim eu coloquei para vocês os recursos lá, vocês vão ver vários argumentos lá que eu elenquei. Eu vou trazer aqui para vocês 2, mas antes eu vou explicar aqui alguns resultados que a gente pode encontrar da primeira causa. Para simplificar aqui, e depois vocês se aprofundam nos vídeos que tem mais detalhes, olha só um exemplo. Vamos supor que eu quero mostrar quem criou esse celular. E eu falo assim, ó, quem criou X? Não é lógico eu dizer assim, X criou X. Eu não posso dizer que o celular criou o celular. Por quê? Porque senão eu estou pressupondo que o celular existia ainda antes dele existir. Então X não pode ter criado X. Alguma outra coisa deve ter criado X. Se fosse um Y criando um X, colocando um ser humano, criou um X no celular, aí é lógico.
Agora, X criando X não é lógico, porque senão eu estou pressupondo a existência daquilo ainda antes que ele tenha sido criado. Certo? Então, aquilo que foi criado é diferente daquilo que o criou. Aplicando essa lógica com diversos outros argumentos, mas essa lógica é uma lógica simples para que vocês entendam, eu consigo encontrar características da primeira causa. O que criou tudo? Sem usar a Bíblia por enquanto. Olha só, a primeira causa tem que ser necessariamente sem espaço. Por quê? Porque ela criou o espaço. X não pode ter criado X. O que criou o espaço tem que ser diferente dele. Outra característica da primeira causa. A primeira causa tem que ser atemporal. Por quê? Porque criou o tempo. Então, tem que estar fora do tempo para que possa o criar. A primeira causa tem que ser imaterial. Por quê? Porque criou a matéria. Se a matéria foi criada, ela não pode ter sido criada de algo que era matéria. Tem que ser de algo que é diferente da matéria. Outra coisa, a primeira causa é poderoso ou poderosa. Por quê? Porque criou a partir do nada. A matéria, o tempo e o espaço não existiam. E eles vieram à existência a partir do nada. Quem fez isso é alguém completamente poderoso. Outra característica, a primeira causa é inteligente. Por quê? Porque o universo é precisamente planejado, projetado. É só nós vermos como a Terra funciona, as leis da natureza. Isso eu vou explorar um pouquinho nos próximos slides. E a primeira causa é pessoal. Por quê? Porque teve a decisão de converter o nada em algo. Como é que eu sei disso? Porque se fosse algo natural, teria que continuar surgindo criações novas. Só existiu uma vez. Então não é um processo natural, foi um processo fruto de uma escolha. Todas essas daqui são características da primeira causa, o Criador de tudo. Sem espaço, atemporal e material, poderoso, inteligente, pessoal. Por acaso, são as mesmas características de Deus? E não usei a Bíblia para provar isso. A própria natureza testifica que uma causa com essas características, que coincidem com Deus da Bíblia, que foi o responsável por tudo existir. Agora veja só, se eu quero aprofundar um pouco isso, eu posso escolher algumas coisas que esse universo nos apresenta, e através das causas, através do efeito, nós reconhecemos a causa. Assim que nós conhecemos Deus através da criação, nós avaliamos os efeitos e chegamos à causa. O ajuste fino é um dos grandes testemunhos da criação por Deus. Porque o universo é finamente ajustado para que possa existir vida. Por exemplo, o oxigênio tem a concentração exata de oxigênio na nossa atmosfera. Se fosse um pouco mais de concentração de oxigênio, haveria incêndios aí de forma voluntária, muito mais incêndios de forma voluntária. Se fosse menos concentrados, nós morreríamos sufocados. A velocidade de rotação da Terra é a velocidade exata. Se fosse mais rápida, os ventos seriam muito mais fortes, seria impossível ter agricultura. Se fosse mais lenta, o dia e a noite durariam muito mais, também acabaria com a agricultura, também acabaria com a vida. A distância do Sol é a distância exata. Se fôssemos mais próximos, seríamos queimados. Se fôssemos mais distantes, seríamos congelados. A gravidade, tem um cálculo que se diz assim, se a gravidade fosse alterada em 0,00000, ia perder de vista os zeros. Um fio de cabelo fosse alterado na força da gravidade, a Terra teria um poder maior ou menor entre as estrelas, entre a rotação no Sol, e talvez a vida não seria possível. Tudo é extremamente ajustado, planejado. Como é que você pode argumentar isso de forma fácil lá no teu trabalho? Olha só, essa aqui eu ouvi do doutor Adalto Lourenço, foi um grande cientista brasileiro, criacionista, e ele, para simplificar, ele dizia assim: imagina que você tem uma Fiorino, e atrás da Fiorino você tem todos os ingredientes para fazer um bolo. Todos nas embalagens, você tem o trigo, você tem o leite, tudo.
açúcar, tudo. Essa Fiorino sofre um acidente e começa a capotar. Enquanto ela está girando, os ingredientes lá atrás vão se abrindo e vão caindo numa tigela. E olha, na medida certa para fazer um bolo. Só que à medida que a Fiorino vai girando, os ingredientes vão se misturando. Quando ela para de girar, a Fiorino pega fogo. E aí a parte traseira da Fiorino funciona como um forno. E aí prepara o bolo. Quando você abre a Fiorino no final do acidente, tem lá um bolo prontinho para você comer. Aí ele diz assim: você acredita que esse bolo aqui, supondo que eu estivesse com um bolo aqui agora, você acredita que esse bolo aqui, preparado agora, foi preparado desta forma, nessa Fiorino que sofreu um acidente? A pessoa obviamente vai dizer: não, claro que não. É improvável que isso aconteça. Aí ele conclui: se você, olha só, isso é importante. Não vai cair no Kahoot isso não, isso é importante, mas não vai cair lá não. Olha a consequência lógica, a conclusão. Se você não acredita que um bolo, que é algo simples, pode ser feito do acaso, por que você vai acreditar que este universo, dada a sua complexidade e organização, veio do acaso? O ajuste fino testemunha a existência de Deus. Através do efeito, nós reconhecemos a causa. E por tantas constantes que existem no ajuste fino, eu só posso dizer: Senhor, o Senhor verdadeiramente é um ser extremamente inteligente. Olha só, tem um homem chamado Robert Jastrow. Na verdade, ele já morreu. Ele foi um cientista da NASA, também foi um astrônomo. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Deus e os Astrônomos. E nesse livro, ele vai demonstrando como a astronomia, o estudo da astronomia avançou com o tempo, e as conclusões que os astrônomos estavam chegando eram as mesmas coisas que são ensinadas no livro de Gênesis. E aí, certa parte do livro dele, ele diz isso daqui, ó: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. O cientista escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado. E quando se lança sobre a última rocha, ele é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Porque nós já falávamos dessas coisas antes mesmo delas serem descobertas pelas ciências. Um outro argumento: a complexidade da vida. Tem um ateu chamado Richard Dawkins, e ele reconheceu o seguinte: olha, a ameba, que é considerado uma vida simples, só o núcleo da ameba, de uma vida simples como a ameba, é capaz de preencher um volume de 30 enciclopédias. E a ameba toda, que é uma vida simples, comparada com a nossa, por exemplo, só a ameba toda, ela tem informação para preencher 1000 enciclopédias. Uma ameba, 1000 enciclopédias. Olha a complexidade do universo da vida, né? Em poucas células, em pouca coisa. A vida simples. Como é que você pode aplicar isso de forma fácil lá no teu trabalho? Vou compartilhar com vocês. Eu compartilhei essa história do jeito que eu estou comentando aqui, com uma sócia nossa lá da empresa. E eu disse assim: olha, esses dias eu vi na internet uma imagem que mostrava um braço humano e mostrava um braço de robô. E a imagem mostrava uma equipe de engenheiros atrás daquele braço de um robô. E a imagem dizia assim: viemos do acaso, confia. Qual era a ideia da imagem? Se para fazer aquele braço de um robô precisou de vários engenheiros, imagina para fazer um braço humano, que é muito mais complexo, tem o tato muito mais complicado de fazer.
né? Algo muito melhor do que aquilo que é robotizado. Aí eu peguei esse engancho e falei assim para ela: olha, eu me lembro do dia que eu ouvi o coração da minha filha. No dia que nós fomos no ultrassom e eu ouvi o coraçãozinho dela batendo, um batimento acelerado. E eu pensei, Jesus, um órgão complexo desse, sendo formado no ventre da minha esposa, gerando vida. E com o passar do tempo, outras coisas muito complexas vieram. É a verdadeira engenharia da vida. Porque foi formado o esqueleto, foi formado o sistema nervoso, foi formado os pulmões, foi formado o cérebro. Tantas coisas complexas. E aí eu disse assim, se para aquele braço de robótica precisou de tantos engenheiros, imagina, você quer falar para mim que esse milagre que acontece dentro do ventre de uma mulher, que é uma verdadeira engenharia, só que é engenharia de Deus, isso aí veio do acaso? Uma complexidade dessa? Não posso acreditar. Então a complexidade da vida, ela testemunha que Deus existe. Para terminar, eu disse assim, olha, e para mim ainda, o que mais santifica a vida no ventre de uma mulher é que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, quando decidiu vir ao mundo, ele poderia vir adulto, ele faz o que ele quiser, mas ele decidiu vir através da concepção e passou por todo esse processo. Então é uma coisa santa, maravilhosa, é um verdadeiro milagre a geração da vida. Ela disse, é verdade. Aí eu aproveitei o gancho e disse assim, agora vence tanto de ideologia e quer me defender o aborto, não está me distorcendo um grande dom que Deus deu a nós? Um presente desse que Deus deu a nós? A que ponto nós chegamos? Agora veja só a linha de argumentação. É uma forma simples, natural, uma conversa que você faz. Qual que é o argumento que eu estou usando? A complexidade da vida. A vida é muito complexa para ser fruto do acaso. Eu ainda no final usei a Bíblia, porque eu disse, Jesus veio através da concepção, mas se eu nem quisesse usar isso, não precisava, porque o meu argumento já estava concluído. E depois eu entrei para um assunto moral. Como é que você quer matar um bebê lá, se aquilo lá é fruto da criação de Deus? Então, tantas coisas que são tratadas de forma natural, porque você está usando argumentos. Aqui, um argumento teísta, que é o argumento teleológico. O teleológico quer dizer assim, que Deus planejou. É tudo precisamente ajustado. Está todo mundo vendo. É evidente. Você só está trazendo à luz. E aí depois apliquei com uma questão moral. Que até aqui no continuar da apresentação, vou mostrar para vocês que até a moralidade testemunha sobre Deus. Uma outra citação, dessa vez do William Lane Craig, um dos grandes apologetas vivos ainda hoje, ele diz o seguinte, Barrow e Tipler listam 10 etapas críticas da evolução humana. Cada uma tão improvável que, antes de acontecer, o Sol já teria deixado de ser uma estrela da sequência principal. Vou explicar isso aqui para vocês. O livro que aqueles autores escreveram menciona como é complexo e o quão demorado seria para o homem evoluir. Mas aqui, nós, para fins argumentativos, vamos supor que isso fosse possível. Não é, mas somente para fins argumentativos. Supondo que isso seja possível, faz todo sentido o que o William Lane Craig está dizendo. Ele está dizendo assim, que eu não sei se você sabe, mas o Sol tem tempo limitado. O Sol, um dia vai acabar, porque o Sol ele passa por fusão nuclear, e aí vai chegar um tempo que o núcleo dele vai diminuir, ele vai se expandir, vai incinerar os planetas próximos dele. Só que sabe qual que é o tempo do Sol? São bilhões de anos. Então, eu aposto que você pensou assim, até lá Jesus já voltou, o Sol nem acabou e vai acabar de verdade quando Jesus voltar. Que aí não vamos precisar mais do Sol, porque Ele mesmo será a nossa lâmpada. É isso que eu penso também. Então Deus fez o Sol com um tempo tão grande que vai dar e sobrar. Mas são bilhões de anos. Aí ele diz, dentro da cosmovisão ateísta, em que o Sol ele continuará por bilhões de anos e vai chegar um momento que ele não vai existir mais, e aí vai consumir os planetas próximos a ele, ele diz, a evolução demora tanto tempo, mas tanto tempo, que nem com o tempo disponível que nós temos, que são bilhões de anos, seria suficiente para a gente ter a vida como nós temos hoje.
né? A complexidade da vida testemunha que Deus existe. É só você olhar para você, o seu corpo, as suas mãos, os seus pés, os seus órgãos, a sua mente. Você testemunha que Deus existe. Muito bem. Uma outra ainda, uma questão que é até irônica, dentro dessa cosmovisão ateísta, é o seguinte. Para o ateísta, aquele que não crê em Deus, o que ele pensa? Que nós somos formados do nada, então nós somos o resultado de vários processos químicos que se reagiram e foram se adaptando, evoluindo. Se isso é verdade, quer dizer que até a minha mente é fruto disso. Então, a minha mente, o meu cérebro, ele é um conjunto de reações químicas, de elementos químicos que apenas interagem entre si. Ora, se isso é verdade, por que eu devo então confiar no meu pensamento? Porque elementos químicos não têm vontade, elementos químicos não sabem o que é certo e o que é errado, elementos químicos não faz nada, apenas reage. Então, se o meu pensamento é só fruto de uma reação química, só isso, então por que ele tem valor? Era como se você pudesse perguntar assim para um ateu, de forma simples no dia a dia: se você é ateu, por que você confia na razão? Não faz sentido. Então, a cosmovisão ateísta, levada até as últimas consequências, de forma irônica, ela anula até a validade da razão. Olha que extraordinário. E aí tem um autor que disse isso de forma majestosa, que é C.S. Lewis. Olha o que ele disse. Suponhamos que não haja inteligência por trás do universo, nenhuma mente criadora. Nesse caso, ninguém projetou meu cérebro com o propósito de pensar. É apenas quando os átomos dentro do meu crânio, por razões físicas ou químicas, se organizam de certa maneira, que tenho como subproduto a sensação que chamo de pensamento. E ele continua. Em resumo, ele está dizendo que o pensamento aqui é só fruto da reação química que acontece dentro do nosso crânio, na visão ateísta, claramente. Então ele diz: mas, se isso é assim, como posso confiar que meu próprio pensamento é verdadeiro? É como virar um jarro de leite e esperar que o respingo se organize por si só no mapa de Londres. Mas, se não posso confiar no meu próprio pensamento, é claro que não posso confiar nos argumentos que levam ao ateísmo. E, portanto, não há razão para ser ateu ou qualquer outra coisa. E aí ele conclui com isso daqui: a menos que eu creia em Deus, não posso crer no pensamento. Assim, nunca posso usar o pensamento para descrer em Deus. É extraordinário. A cosmovisão ateísta é tão contraditória que ela elimina aquilo que ela mesma se baseia, a razão. E eu só posso confiar na razão se Deus existir. Até o teu pensamento, a tua razão, testemunha que Deus existe. Não é à toa que Davi diz no Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de sua mão. A criação testemunha de Deus. Só que você, até agora, até onde eu fui, eu não usei a Bíblia. Só usei argumentos teístas para mostrar para você como é que você pode se posicionar. A sua fé é racional. Por quê? Porque foi Deus que criou a razão. Foi Deus que criou o universo. Então o universo e a verdade está do seu lado. Basta apenas enxergar isso e aplicar de forma prática, com qualquer ambiente que você tiver. Isso daqui que eu estou dizendo são argumentos, existem muito mais outros, mas eu deixei separado lá no último slide, no QR Code, que vocês podem se aprofundar depois, para que vocês possam se aprofundar. Muito bem. Um segundo cenário que a gente pode encontrar no nosso mercado de trabalho é aquela pessoa que até aceita alguma espiritualidade, mas ela não entende que o cristianismo é verdadeiro. Ela pode dizer assim: olha, eu até acredito que Deus existe, ou algum criador exista, mas eu não creio que o cristianismo seja verdade. Eu aceito alguma espiritualidade, mas eu sou de outra religião. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem argumentar sobre isso. É o seguinte:
Dr. Frank Turek. Dr. Frank Turek é um dos grandes apologistas atuais. O ministério dele é forte nos Estados Unidos, mas também tem em vários países. E ele viaja aos Estados Unidos, fazendo palestras nas universidades. Eu aprendo muito com ele. Ele é autor daquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que é um livro muito conhecido no Brasil. Ele escreveu junto com Norman Geisler. Ele diz o seguinte: se Deus existe e Jesus ressuscitou dos mortos, então o cristianismo é verdadeiro, caso encerrado. Olha a consequência lógica do que ele está dizendo. Se Deus existe, e eu já mostrei para você como é que você consegue provar que Deus existe. Com argumentos teístas, que nem eu mostrei ali, através da lei da causalidade, com a criação, com o argumento teleológico, quer dizer que tudo foi planejado, precisamente planejado, e a complexidade da vida. Tudo isso, e outros argumentos também, mas tudo isso você consegue mostrar que um Deus teísta existe. Quer dizer, é um Deus criador que está fora da criação, né? Não é o panteísmo, que tudo é Deus, Deus é tudo. Não, ele está à parte da criação, ele deu início a tudo. Então você consegue provar isso, mas com os argumentos teístas você não consegue comprovar que Jesus é a verdade, que a Bíblia é a verdade. Aí você tem que avançar. Então ele fala, se Deus existe, é o que nós já abordamos aqui nessa primeira parte que eu já passei. E ele tem uma segunda condição: se Jesus ressuscitou dos mortos. Por quê? Ora, se Jesus não tivesse ressuscitado, teria algumas opções. Ou ele estava mentindo de propósito, ou ele estava enganado, estava dizendo-se alguma coisa na qual ele não era, mas ele estava enganado, não estava mentindo de propósito. Ou, se ele ressuscitou, ele é Deus. Então, ou ele estava mentindo, ou ele estava enganado, ou ele é Deus, se ele ressuscitou. Então ele diz, se ele ressuscitou, tudo que ele ensinou é verdade. E, consequentemente, o cristianismo é verdadeiro. Então, olha a lógica dele. Duas perguntas cruciais para você provar que o cristianismo é verdadeiro. Deus existe? Jesus ressuscitou? Se a resposta for sim para as duas, qual que é a conclusão? O cristianismo é verdadeiro. Então, esse tipo de abordagem você pode ter com a pessoa que aceita alguma espiritualidade, mas não enxerga que o cristianismo seja verdadeiro. É só você dizer, Jesus ressuscitou? Sim ou não? Sim. Então tudo que ele ensinou é verdade, portanto o cristianismo é verdadeiro. E aí, só um detalhe: a ressurreição é um dos eventos mais bem documentados da história antiga. E a gente tem esse privilégio, que quanto mais você estuda a ressurreição, mais você fica admirado, porque tem muitas evidências que ela aconteceu. E eu quero citar aqui dois grandes apologistas. Um é o Gary Habermas, que ele diz assim, a ressurreição é um evento histórico, mas eles têm um peso, porque esse apologista aqui, ele é especializado no tema da ressurreição. Ele tem vários livros escritos sobre a ressurreição e ele tem uma abordagem muito interessante. Ele diz assim, ele compara como os acadêmicos e quem pesquisa a ressurreição e os críticos, o que eles dizem. E ele chega a um determinado número de fatos que todos eles aceitam. E ele chama esses fatos de fatos mínimos. E ele diz assim, eu só vou pegar os fatos mínimos, que todo mundo aceita, até os críticos. E ele fala, se eu analisar só os fatos mínimos, eu comprovo que a ressurreição aconteceu. Ela foi um evento histórico e ela aconteceu. Só com os fatos mínimos, não preciso nem de todos. Um segundo, que é o Norman Geisler, que eu já citei um pouco no início da aula, ele na enciclopédia de apologética, no verbete A Ressurreição, que é um verbete enorme, várias e várias páginas, com várias e várias evidências. Na conclusão, ele diz assim, os que tentam evitar a ressurreição lutam contra um furacão de evidências. Os fatos são que Jesus de Nazaré realmente morreu e ressuscitou dos mortos no mesmo corpo físico. Então a ressurreição, ela é comprovada historicamente, você tem muitas evidências para isso. Esse é um tema que eu não vou abordar aqui, porque quando eu estava montando a aula,
Eu já sabia, falei, se eu for abordar a ressurreição, a aula tem que ser só sobre a ressurreição. Inclusive, quando eu dava aula lá no núcleo de Alphaville, quando nós estudávamos os evangelhos, pastor Isaías, eu levava uma aula especial só para estudar as evidências da ressurreição. Dava uma corridinha nas outras e encaixava essa. Era um conteúdo especial. Então é um conteúdo para uma aula específica. Lá nos recursos que eu separei alguns vídeos lá para vocês, que você pode se aprofundar no tema da ressurreição, se você quiser. Tá bom? Então essa é uma abordagem simples que dá para você adotar e você consegue argumentar que o cristianismo é verdadeiro. Por fim, um terceiro cenário, e talvez isso aqui seja o mais desafiador para nós, é aquela pessoa que tem um perfil contrário à moral. Porque a maioria das coisas que nós hoje nos debatemos no mercado de trabalho são questões morais. Vou trazer um exemplo de uma objeção. Quem já ouviu isso daqui? Você é homem, então você não pode falar sobre feminismo. É uma questão moral. Vou citar para vocês aqui fácil também. Como é que você pode falar isso no seu dia a dia? Isso eu vi numa sessão de perguntas e respostas do Dr. Frank Turek. Um aluno chegou para ele e disse, olha, toda vez que eu quero conversar sobre feminismo, eu tenho a resposta, se você não tem útero, você não pode se posicionar. Se você não é homem, você não pode falar sobre o feminismo. E a resposta que ele deu foi o seguinte, imagine que nós voltássemos aí uns 100, 200 anos, à época que ainda existia escravidão. E um dono de escravos dissesse assim para você, olha, se você não tiver uma fazenda e se você não tiver escravos, você não pode dar opinião. O que você iria dizer? Pessoal, eu iria rir. Falei, é claro, porque a verdade existe independente se você é homem ou se você é mulher. Então, da mesma forma que não faz sentido um dono de escravos dizer isso, que você não pode argumentar se você não tiver uma fazenda, se não tiver escravos, eu também posso falar sobre a verdade, independente se eu sou homem ou se eu sou mulher. A verdade existe além de nós mesmos. Ela é a realidade. A verdade é descrever a realidade como ela é. Você quebra o argumento e você segue. Só que o que eu acho mais interessante é isso daqui, ó. É que a moralidade aponta para Deus. Saber o que é certo e o que é errado aponta para Deus. Por quê? Porque se Deus não existir, a moralidade objetiva simplesmente desmorona. Ela também não existe. Porque se Deus não existir, não existe certo e errado absoluto. Tudo é apenas uma questão de opinião. Você pode dizer, se você for ateísta, você não pode dizer o que Hitler fez foi errado. Porque qual que é a base que você vai justificar a sua moralidade? Por que ele está certo e por que ele está errado? É tudo uma questão de opinião. Certo? Se Deus não existir, não existe moralidade. Só que a gente sabe que a moralidade existe. Então, Deus existe. Para explorar isso, tem um autor muito conhecido, o Dostoiévski, que foi um escritor russo. No século XIX, ele escreveu um livro que é muito conhecido, que é o livro Irmãos Karamazov. Nesse livro, o Ivan Karamazov, que é um dos personagens do livro, traz essa ideia. Se Deus não existe, então tudo é permitido. E está certo. Ora, se Deus não existe, então não tem certo nem errado. Então, tudo é permitido. Certo? Agora, eu li um artigo do Ariano Suassuna. Vocês conhecem o Ariano Suassuna? Um escritor brasileiro, bem conhecido. Ele escreveu um artigo em 1999 para o jornal Folha de São Paulo. E nesse jornal, o nome do artigo se chama o seguinte, Dostoiévski e o Mal. E ele diz o seguinte, ele pega a lógica invertida. Ele fala, você viu que no outro slide, eu falei, se Deus não existe, então tudo é permitido. Ele inverteu a lógica, ele disse, eu tirei da frase de do Ivan Karamazov, que era um dos personagens do livro, a consequência contrária. Eu vejo que nem tudo é permitido, então, Deus existe. Vou explicar isso para vocês. No artigo é muito legal, ele diz assim, quando ele era jovem, ele tentou desvincular a ideia de certo e errado com a existência de Deus. Até o dia que ele leu os Irmãos Karamazov, e ele viu o Ivan falando aquilo. Ora, se Deus não existe, então tudo é permitido. Aí ele caiu em si, e falou, é verdade.
Se Deus não existe, então não existe verdade absoluta, não existe certo absoluto, não existe errado absoluto, a moral objetiva não existe. Aí ele pensou consigo mesmo, mas como eu estou vendo que existe moralidade, então a consequência lógica é que Deus existe. Aí ele compartilhou o seguinte, que os tropicalistas tinham um lema que se falava que é proibido proibir. E certa vez ele estava conversando com uma pessoa dessas, que levava esse lema no seu dia a dia, e disse para ele, por que é proibido proibir? E o outro, porque aí eu vou dar razão a todo o meu prazer, eu posso fazer tudo aquilo que me agrada. A Alissa deu um exemplo, olha, natural também, que você pode usar no seu dia a dia. Ele disse assim, vamos supor, imagina, que uma pessoa sai com uma arma atirando em todo mundo. Atira em pessoas, atira em gays, atira em prostitutas. E aí a gente fala, para com isso. Ele diz, não, é para o meu prazer. Você vai concordar comigo que existem casos que é permitido proibir? Não. Você vai concordar comigo que existe casos que é obrigatório proibir? Aí a pessoa Aí ele, portanto, já que nem tudo é permitido, existe certo ou errado, então quem existe? Deus existe. Se a moralidade existe, Deus existe. A moral aponta para Deus. Ainda sobre esse assunto, John Lennox, apologista vivo ainda, britânico, ele diz o seguinte, ele é professor de matemática em Oxford, ele diz o seguinte, todo ser humano, quer acredita em Deus ou não, é um ser moral criado à imagem de Deus. Portanto, ateus, assim como cristãos e qualquer outra pessoa, de qualquer fé ou sem fé, todos possuem conceitos morais, porque a moral foi impregnada no nosso coração. Por quê? Porque é Deus que fez assim. Nós já nascemos sabendo isso. Eu me lembro quando a minha filha falou para mim a primeira vez, isso não é justo. Mas eu nunca falei para você de justiça. Quem que te ensinou isso? Ninguém, já vem. Ela sabe, isso não é justo. Nós já viemos com isso impregnados em nós. Por quê? Vem do nosso Criador e a nossa moralidade aponta para Ele. E aí, para terminar, uma citação do Dr. Frank Turek, novamente, ele tem um livro chamado Roubando de Deus. Por que os ateístas precisam de Deus para construir o seu argumento? E neste livro ele diz o seguinte, os ateístas, alguns deles falam, olha, Deus é um carrasco, se Deus existisse, o mal não existiria. Aí ele diz assim, mas qual que é a sua base para dizer que é algo injusto ou não? Porque na sua visão de mundo não tem certo ou errado. Então, da onde que você está tirando que é algo injusto? Não existe na tua visão de mundo. Quer dizer, então, que você está se apropriando da minha cosmovisão para argumentar contra mim. Mas isso acontece porque a moralidade está impregnada em você mesmo não percebe. E aí ele escreveu esse livro, Roubando de Deus, porque os ateístas roubam a moralidade de Deus para dizer que ele é injusto. E nesse livro tem esse pensamento que ele diz assim, os ateus sentam-se no colo de Deus, que precisam dele, para dar tapas no seu rosto. Os ateus roubam a moralidade de Deus quando diz, isso não está certo, isso é injusto. Quando você diz que algo é injusto, você implicitamente está reconhecendo a moralidade objetiva. E a moralidade objetiva só existe se Deus existir. Portanto, a moralidade aponta para Deus. Está vendo? E aí, como a moralidade objetiva só existe se Deus existir, você pode falar de qualquer assunto moral, sem citar a Bíblia. Você pode falar de homossexualidade, você pode falar de aborto, você pode falar de feminismo, porque a moralidade objetiva existe. Tem um conteúdo, inclusive, nos recursos, que é um vídeo chamado 5 falhas do transgenerismo. 5 falhas do transgenerismo, que é um vídeo que aborda de forma lógica como os transgêneros, essa visão dos transgêneros, não faz sentido, é contraditória. Só com lógica é demonstrado que não faz sentido. Tá certo? Para a minha conclusão, quero dizer o seguinte. Meu objetivo aqui hoje, nesse congresso de liderança, é compartilhar com vocês uma possibilidade de ferramentas que nós temos de usar a criação, o livro da natureza de Deus e entendê-lo para que nós possamos nos posicionar de uma forma que seja aceitável, porque lá fora não vão aceitar que a gente se posicione com a Bíblia.
quem tem uma cosmovisão diferente. Mas você consegue se posicionar, porque essa natureza toda aqui foi criada por Deus. E aí quero compartilhar algumas questões bíblicas. Primeiro, veja, por exemplo, a Esther quando estava escondida. Qual que foi a mensagem que o Mardoqueu disse a ela? Falou: Esther, quem sabe foi para o momento que nem esse hoje, que você foi colocada aí. E não pense pelo fato de você ser negligente que você escapará, mas julgamento, livramento, virá para os judeus de outra parte. E eu digo para você, quem sabe no lugar que você está colocado hoje, quem sabe Deus não te colocou lá justamente para você se posicionar, para você não ser negligente. Uma segunda, a Bíblia diz que quando Jesus saiu da Judéia e foi para Galiléia, ele precisava ir para passar por Samaria. Samaria para um judeu não é um lugar agradável, mas ele precisava passar por lá. E lá ele encontrou uma mulher sedenta. Quem sabe no teu trabalho, você está às vezes falando assim: olha, eu estou num lugar que eu estou trabalhando, mas não é onde eu quero, não estou gostando de trabalhar lá. Quem sabe é só para ter um avivamento em Samaria. É só para você encontrar alguém sedento lá, buscando ouvir uma palavra. Aí você pode dizer assim: ah, pastor Túlio, mas eu não quero ficar lá para sempre. Tudo bem, Jesus também não ficou lá em Samaria para sempre, ele foi de passagem. Mas enquanto você estiver lá, você vai saciar a sede das pessoas que estão lá. Quem sabe, é no teu trabalho que vai ter esse avivamento em Samaria. E para terminar, é o caso de Daniel. Porque Daniel me chama muita atenção, porque no capítulo 5 de Daniel, ele está no Império Babilônico. No capítulo 6, o Império Babilônico já tinha caído, estava o Império Medo-Persa. No capítulo 5, o rei da Babilônia, Belsazar, disse assim para Daniel: Daniel, se você interpretar a visão, vou te dar riqueza e vou te dar o terceiro melhor cargo do reino. Se Daniel quisesse se corromper, ele aceitava e falava uma mensagem que agradava o rei, quem quer saber mesmo? Mas ele foi fiel e rejeitou o presente. E no mesmo dia, o reino caiu. Olha, eu sei que as ofertas de Satanás são temporárias, mas essa foi muito rápida, não durou nem 24 horas. Imagina se ele tivesse aceitado. Heródoto, que é uma fonte externa à Bíblia, diz que nesse dia eles estavam em festas e tanta orgia que eles conseguiriam se defender se eles estivessem vigilantes de fato, porque a cidade era protegida por muros. Mas eles estavam com tantas orgias e tão embriagados que quando o Império Medo-Persa os atacou, eles foram pegos de surpresa, caíram numa noite. Caiu numa noite, no capítulo 6, está lá o Daniel, o Império Medo-Persa. O que eu quero dizer com isso? Se você for fiel a Deus, pode levantar oposição para você, pode levantar. Mas olha só, eu não estou falando aqui que no caso de Daniel, um departamento deixou de existir, ou que ele foi demitido de uma empresa deixou de existir. Não, foi um império, a estrutura na qual a sociedade estava se organizada. No capítulo 5, o Império Babilônico existia. No capítulo 6, ele não existia mais. Era outro império, o Império Medo-Persa. Mas quem que estava no capítulo 5 e quem que estava no capítulo 6? Daniel. Que me ensina o seguinte: quando você é fiel a Deus, ainda que impérios caiam, você permanece. Então, seja fiel a Deus, por mais que tudo mude. Tudo pode mudar, mas o Senhor te permanecerá de pé, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Você pode se posicionar, o mundo da apologética é um mundo que você pode explorar para que faça toda a diferença na sua vida. Tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.